nossa primeira parte, então, da mandala. A gente vai usar uma folha de papel sulfite 180 e uma tampinha de um alvejante aí que a gente acha, ou uma tampinha que você quiser. E vamos fazer essa medida a olho, tá? Eu usei até o meu palmo e já coloquei a primeira tampinha. Desenhei com um lápis fraquinho, né? Mas não muito. E mantive bem certinha a linha para não ultrapassar, né, uma linha da outra da volta da mandala. Então, olha lá, coloquei os 7 círculos da tampinha grande para fazer. Depois eu vou usar uma tampinha de água de refrigerante e vou colocar alguns outros círculos nesse meio aí, olha, entre duas grandes, uma pequena, tá? E aí depois disso eu vou começar então a numerar para você não se perder, para você que gosta da coisa mais organizada. Se não quiser, não precisa, né? Então, as 7 tampinhas redondas largas e depois as outras tampinhas pequenas, tá? Então, eu fiz lá em cima 3, ó lá, 1, 2 aqui embaixo, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 tampinhas. Quando eu tinha feito essas, eu achei que faltava mais. Aí eu fiz mais uma nessa parte, né? Que é a 9ª tampinha de refri. Depois, mais uma aí, que é a 10ª tampinha. E eu tô fazendo isso bem devagar para que você não se perca. Porque tem gente que fala, eu pego os vídeos, fica muito rápido. Então aí não, tá? Dá para você fazer direitinho. E eu aconselho que você faça a primeira parte da mandala primeiro. Então, aí, nós estamos ainda na primeira parte. Foram contados aí, olha, a tampa grande e a tampa pequena, tá? Então, se você precisa, você para o vídeo nesse momento e revê todo esse processo, que é bem tranquilo de fazer, tá? Olha lá, fui numerando bem certinho. 6, 7, 8, né? 9, 10ª lá em cima, 11 do lado de cá, 12... Então, usei 12 desenhos de tampinha de refri. E depois eu uso a própria tampinha de refri para fazer um fechamento entre as tampinhas. E você vai começar a perceber que tá tudo feito muito a olho. Então, esse quadrado aí que tá sobrando, né, esse fechamento, ele ficou cada uma mais ou menos de um tamanho, ó, tá? Uma mais larga, a outra menor, mas é feito exatamente para você perceber que não tem uma regra, não tem compasso, não tem régua e não tem regra, você tá livre, né? E depois de tudo pintado, elaborado, bonito, dá um resultado muito legal. Então, vá fechando a mandala aí, né, com a própria voltinha da tampinha de refri. Lá, uma ficou mais larga, a outra mais grossinha, mais fininha, mas não interessa. Foi feito um fechamento, ok? Aí eu usei uma Sharp, uma caneta preta Sharp, tá? Fina, ela não é ultra fina, ela é fina, mas a ponta é muito gostosa porque ela não é muito fina. E aí você começa lentamente a passar por cima da onde você riscou a caneta Sharp. Então, a ponta não é fina, justamente para facilitar. Faça devagar, ela não borra, ela seca rápido, né? Você vai fazendo, se você quiser usar um papel embaixo da sua mão, você pode, mas ela não borra, tanto que você vê que eu tô fazendo isso direto aí, ó. Depois eu acelerei o vídeo, é claro, para você não ficar muito tempo parado me esperando. E aí, ó, vou apagar então toda a numeração, depois que tá tudo preenchido, passei a canetinha preta em tudo, tá? E depois apaguei, tirei todas as marquinhas. E aí agora começa então a segunda parte. Essa você, antes disso, toma um copo d'água para poder voltar, tá? Aí eu usei todas as canetas a álcool. Esse papel é papel sulfite 180, né? Eu vou deixar lá marcado para você na descrição do vídeo, que é o papel desse caderno Bob Goods que o pessoal tem feito hoje em dia. E essas canetas também são canetas a álcool, que a gente compra pela internet, caneta barata. Eu tenho diversas, então eu fui usando diversas cores. E você vai vendo aí que elas mancham, elas marcam o papel, você pode passar 2, 3 camadas, né? Que conforme ela vai secando o álcool, ela fica meio manchada, mas isso dá um efeito bonito depois, garanto. Então pode pintar do jeito que você quiser, repassa, você vai vendo aí que eu tô mostrando para você o vídeo que eu pintei, ficou manchado, eu repintei, seguido mesmo, e depois secou, tá bom? Então, fui usando cores que eu gosto, cores mais claras, porque eu ia desenhar dentro das bolinhas depois, mas se você quiser fazer bem escura, também pode.
E se você observar aí, eu comecei a repetir as cores, né? Eu usei verde aqui embaixo, verde lá em cima, rosa mais forte. Então as tampinhas pequenas eu fui repetindo de um lado e do outro, da direita e da esquerda, a mesma cor. Depois eu fui engrossando esses triângulozinhos que formou entre as tampinhas grandes, tá vendo que aí, ó, entre uma tampinha grande e a outra, eu fui escurecendo e deixei só um triângulozinho branco, para dar um efeito. Começa a fazer, então, toda essa parte de efeito. E em seguida, com a própria tampinha que eu desenhei, a parte grande, eu fui, então, fazendo alguns desenhos dentro. E aí fica à vontade, você pode fazer do jeito que você quiser. Aí eu usei quase um meio círculo, né, para fazer um tipo de uma cruz de malta, sabe? Uma cruz com alguns efeitos aí, dá uma olhada. Foi feito tudo a lápis primeiro, então eu fui fazendo. Cada uma eu fazia e passava caneta, porque vai secando, né? E o lápis, se você sentir que não tá legal, você pode apagar, que não estraga o papel e nem borra o que já foi pintado. E essa aí do meio, olha, até tinha feito errado, apaguei pra você ver que não borra. Fiz os 4 copinhos, ou na verdade, a minha estrela lá, ó. E depois montei a estrelinha, bem simples de fazer, ó. É uma volta de tampinha em cima, uma volta de tampinha embaixo, e você faz a estrelinha. Para e volta que você vai conseguir dar uma olhada. Aí você vai vendo que eu fiz, ficaram como se fossem copinhos de ponta cabeça, tacinhas, né? Então você vai ver que depois eu vou completar. E nessas bolinhas pequenas, né, nos círculos pequenos da volta, eu pus um meinho que eu imaginei aí, um meio, e fui fechando esse meio com 2 voltas de tampinha. Você olha com calma, para o vídeo e dá uma olhada, olha. Primeiro com lápis e depois eu passei a caneta. Assista primeiro antes de começar a fazer, porque você vai entender bem certinho, tá? E nos círculos pequenos, depois de dividir com a tampinha, né, eu aumentei esse miolinho lá, aumentei um pouquinho, passei a caneta preta e começo com a caneta um pouquinho mais fina, uma Unipin, depois eu mando no escrito para vocês, a marca direitinho. Eu fiz os pontilhados e fui fechando lá, como se fossem tacinhas. E elas ficaram diferentes uma das outras, e isso não importa. Pintei o centro, é muito importante o centro da mandala, também vou colocar isso na descrição do vídeo. E pintei com a canetinha fininha essa parte da estrelinha. Pode ir observando os detalhes, mas você pode fazer da maneira como você quiser. Aí eu faço tracinhos e logo depois eu vou escurecendo a ponta para poder ficar mais uniforme. Mas você pode preencher com bolinhas, com efeitos de outra cor, como você gostar. Eu vou tendo canetas variadas, pretas, eu vou colocar todas na descrição do vídeo, porque eu gosto do traçado mais grosso, então eu gosto de canetas para facilitar. Sempre são canetas mais baratas, mas você pode trabalhar tudo com esferográfica preta, tá? Agora, nesse momento aí, eu começo a usar a canetinha gel. Todo esse material você consegue comprar pela internet, e eu tenho mandalas que eu vou mostrar, e já tem no canal, feitas todas com esferográfica comum, colorida, simples, de qualquer jeito. Essa é uma canetinha gel, que comprei pela internet também, e com ela é uma caneta gel branca, eu começo a fazer os efeitos. Como a mandala fica mais escura, o efeito branco fica bem legal. E eu trabalhei sempre duplas, né, os 2 círculos marrons, engrossei um pouco, e aí eu começo então a preencher essa lateral das mandalas, né, para dar um efeito mais escuro, para dar uma beleza maior, ressaltar a cor. Em seguida, eu vou fazendo alguns caracóis, você pode fazer também outros, se você quiser dar uma olhada no canal, eu tenho diversos arabescos e efeitos que você pode usar aí se quiser, mas eu fiz esses caracóizinhos que eu gosto muito, dá uma sensação de aconchego, né, e deixa a mandala mais vistosa, mais alegre.
Não é difícil de fazer, viu, gente? É gostoso de fazer, é só treinar, pega a caneta e vai, é só seu o trabalho, então não se preocupe em ficar bonito, imperfeito. A moçada faz aqui comigo, gente jovem, criança, pessoa de idade. A minha mãe gostava muito de fazer, então os arabescos, eles dão uma distração, né? A gente começa a inventar. Aí depois nos 2 segundos círculos que eu fiz um rosa mais claro, um rosa mais escuro, olha que fácil, eu fechei ali como se fosse um V. E perceba que tá a mão livre, tá torto, tá mal feito, mas não tem importância, porque depois o resultado fica muito gostoso, muito bonito. E você percebe que eu vou sempre engrossando o traçado. Eu tenho uma Stabilo ponta grossinha, toda canetinha mais simples eu vou mandar para você. Não precisa se preocupar com esse material. E eu vou preenchendo tudo e fazendo efeitos. Então eu peguei os 2 tons de verde e cinza aí, que estão um do lado do outro, e comecei a fazer de novo, enchi os copinhos. O que eu falei para vocês é que para mim ficou parecendo uns copinhos, umas tacinhas de ponta cabeça ali. Então eu fui preenchendo com linhas as tacinhas, e se você identifica essas figurinhas, fica bem mais fácil de você conseguir preencher e criar esse trabalho, tá? Olha pra você ver de perto como tá cheio às vezes de risquinho, de pontinha, de coisa que não deu tão certo, mas não tem importância, porque o efeito fica bem legal. E se você me viu na televisão, com certeza você já viu essa mandala e como o efeito dela fica bonito. Depois eu vou mostrar até pra você o xerox colorido dela, como ficou bom. E eu costumo dizer para os meus alunos que só fica pronto quando termina, né? O desenho só fica pronto quando termina, porque a gente sempre tem uma coisa a mais para fazer. Você vai percebendo que eu fiz bolinhas em diversos lugares, eu fiz aquele triângulozinho preto, eu rodeei com caneta branca. Em cada bolinha depois eu vim com pretinho para fazer acabamento. Então eu vou sentindo vontade de acabar, e essa é a parte mais gostosa, é que você inventa muito. Trabalha a sua criatividade, você vai percebendo que dá para colocar ideias, rabisquinhos, efeitos, traçados pequenos, e isso é que distrai, isso é que traz a paz, isso é que traz o wowie, que é aquilo que eu falei, é o wowie, né, na verdade. E aí, logo depois você vê que eu peguei a canetinha e fui dando um ajuste para disfarçar os defeitos. Aí você percebe que eu fui virando a folha, e olha quanto defeitinho que tinha, eu fui tentando dar uma acertada, e acabou dando certo. Então a gente vai sempre acreditando nesse trabalho. É um trabalho que, em princípio, você faz para você, e com certeza você vai ficar feliz com o resultado. E depois de todos os pingos e bolinhas, eu resolvi usar um lápis de cor. Eu uso o lápis de cor aquarelado porque eu gosto, mas qualquer lápis de cor fica bom em cima da tinta álcool, tá? Esse papel ele aceita muito, e o lápis de cor a gente trabalha como se fosse um mix media, né? Diversas misturas, a tinta álcool, as canetinhas e agora o lápis de cor. Eu gosto de dar esse efeito escurinho, qualquer lápis de cor fica bom, e aqueles bem cerosos antigos que a gente tinha em casa dá certo. Então aproveita, coloca mais um pouco de cor e olha só o resultado. A arte intuitiva foca, acalma e cura. Então tá tudo a seu alcance. A chave está no começar. É só você se permitir e experimentar. E olha a cópia xerocada, que lindo que ficou. Dá para presentear. Se inscreve no canal e deixa seu comentário, isso vai me deixar muito feliz.